Mesmo assim, disse Frodo, mesmo que Bilbo não pudesse matar Gollum, gostaria que não tivesse ficado com o anel. Gostaria que nunca o tivesse encontrado e que eu não possuísse agora. Por que permitiu que eu ficasse com ele? Por que não me obrigou a jogá-lo fora? Ou a destruí-lo? Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Bianca aqui do Cabeceira e esse mês eu tô muito feliz, muito empolgada porque é o mês das fantasias aqui no Cabeceira e eu vou falar sobre o clássico das fantasias, O Senhor dos Anéis, a trilogia, e que talvez seja o livro da minha vida até o momento, talvez. Talvez eu fique muito empolgada em falar sobre O Senhor dos Anéis, talvez também. Mas eu tava querendo falar sobre O Senhor dos Anéis já faz um tempo, no nosso primeiro vídeo que a gente gravou sobre os livros favoritos, só que eu achei que era muita informação. Então assim, eu vou ter que fazer uma síntese aqui, é claro que eu não vou conseguir falar sobre tudo e eu também não quero dar spoiler, mas eu quero falar da importância desses livros aqui para a literatura mundial. Mas primeiro eu quero falar um pouquinho sobre o que é fantasia e tudo mais. Talvez você tenha um preconceito achando que fantasia é coisa de criança. Eu confesso que eu tinha muito preconceito. Eu comecei a ler fantasia, como eu disse no último vídeo do Hobbit, por conta do Gui, porque o Gui gostava muito de fantasia e ele me influenciou a ler fantasia. E meu primeiro livro de fantasia, como eu já disse, foi o Hobbit, que antecede a trilogia do Senhor dos Anéis. E aí foi um caminho sem volta. Comecei a ler fantasia disparado e até hoje eu sou muito apaixonada não só por fantasia, mas também por ficção científica. E afinal de contas, né, o que é fantasia, né? Fantasia, acho que a frase que resumiria melhor esse gênero é onde o impossível se torna provável. Eu li isso em algum livro, que agora eu não vou lembrar onde é, mas outro livro também que eu quero super recomendar aqui que fala sobre esse mundo fantástico é esse daqui, O Dom da Amizade, de C.S. Lewis e Tolkien, e conta sobre todo o processo criativo de C.S. Lewis e Tolkien para um universo fantástico. E esse livro aqui abriu muito a minha mente para que eu pudesse entender melhor o que passava pela cabeça desses autores consagrados aqui, cristãos, sobre fantasia. Fantasia também, muitas vezes é visto como talvez algo um pouco demoníaco, místico, até mesmo pelos cristãos. Eu lembro que quando saiu O Senhor dos Anéis, muitos cristãos meio que demonizavam, né? Tipo, não pode assistir porque é coisa do diabo, é coisa do demônio, e hoje eu quero mostrar que é completamente o contrário. Mas eu quero também mostrar pra vocês que até mesmo na Bíblia a gente tem alguns aspectos da fantasia. Chocados, talvez. Mas, por exemplo, se a gente pegar ali no livro de Jó, acho que é Jó 42, se eu não me engano, deveria ter anotado, não anotei. Mas fala assim, olha só o Behemoth. E aí, se você olhar na nota ali de rodapé da Bíblia, fala assim, Behemoth é um ser da mitologia, tal, era uma lenda. Então, eles já citavam seres mitológicos e seres de lenda. E também fala assim, olha só o Leviatã. Aí você olha na nota de rodapé, é um ser mitológico, Então assim, e Jesus também, ele ensinava através de parábolas. Então ele contava histórias para que o objetivo final dele pudesse chegar até as pessoas, que era a mensagem que ele queria falar de fato. Então eu vejo que nas fantasias, né, principalmente em Tolkien e C.S. Lewis, que são os autores que eu mais amo e mais leio, eles querem falar a respeito de Jesus usando outras histórias, outros universos e seres fantásticos. Tem muitas pessoas também que acusam a fantasia como um escapismo. Gente, eu tô Tadinho, tava segurando pra não tossir. Gente, foi mal. E tem muita gente que acusa a literatura fantástica de ser escapista, né? Você está fugindo da sua realidade lendo literatura fantástica. Inclusive, muitos cristãos já falaram isso pra mim. Só que assim, eu acredito que na vida do cristão tudo é uma questão de equilíbrio. Se você assiste uma série demais, é um escapismo. Se você come doce demais, é um escapismo. E eu acredito que a gente pode sim ler literatura fantástica com moderação, assim como tudo na vida do cristão. Mas agora vamos lá, vamos falar sobre essa trilogia maravilhosa do Senhor dos Anéis. Eu tenho aqui uma edição um pouquinho mais antiga da Martins Fontes. Eu sempre falo que paguei 10 merréis.
nessa trilogia de um cara que não queria mais. Como assim não quer mais? E a experiência com essa edição, pra mim, não foi nada demais, porque é muito simples. Mas meu sonho de consumo é esse box que a Lívia tem. Lindo, maravilhoso, inclusive tá aí, ó. Se vocês quiserem me dar um presente, fica a dica. E com certeza, talvez numa releitura no futuro, eu venha comprar esse box só pra ter ali, pra ficar contemplando. Porque é muito bonito. Esse daqui é da HarperCollins e é um pouquinho mais caro, gente, mas vale muito a pena. Antes de falar do Senhor dos Anéis, propriamente dito, eu quero falar um pouquinho sobre J.R.R. Tolkien. Eu tenho aqui uma biografia dele, que é irmãzinha dessa daqui, só que eu ainda não li. Eu ganhei ela recentemente, de presente de uma amiga, Bianca, também. Mas eu ainda não li. Mas eu sei um pouquinho sobre a vida de Tolkien por conta desse livro aqui, O Dom da Amizade. Tolkien, ele nasceu na África do Sul. Ele não nasceu na Inglaterra. E o pai dele morreu quando ele era muito novo. E aí a família dele, no caso a mãe, regressou para a Inglaterra. A mãe era muito católica mesmo. E os tios de Tolkien ofereceram cuidar do menino, criar o menino desde que ele se convertesse ao protestantismo. E a mãe se recusou que o filho fosse criado por protestantes. Então, assim, ela poderia ter um conforto, até mesmo financeiro, caso o filho fosse criado pelos tios, mas ela se recusou, ela ralou muito, trabalhou muito para que o filho não fosse criado no protestantismo, mas sim no catolicismo. Só que por ela trabalhar muito e já estar doente, ela acabou morrendo muito cedo. Então ele ficou órfão muito cedo, mas ela escreveu uma carta pedindo para que ele fosse cuidado por um padre. Então ele teve um padre como tutor em toda a sua vida. Inclusive a decisão de namoro, casamento, foi debaixo do conselho desse padre. E a família de Tolkien era muito católica, inclusive um dos seus filhos também se tornou padre. Então essa influência do catolicismo na vida de Tolkien é muito grande. Talvez você possa pensar, Tolkien então era proselitista? Não, ele não era proselitista, ele não enfiava o catolicismo goela abaixo nos seus livros. Mas a gente vê muito presente na obra do Senhor dos Anéis que muitos dos personagens apontam para características de Cristo. Por exemplo, Frodo. Frodo é o personagem principal e a gente pode dizer que ele tem o papel de sacerdote, porque ele se oferece como sacrifício para levar o anel. O Aragorn, ele tem características de um rei, né? Ele toma decisões e o povo segue aquilo que ele fala, o povo confia nele. E também nós temos o Gandalf, que é visto como profeta. Quando perguntaram para o Tolkien, esses três personagens simbolizam essas três características, ele falou assim, olha, não foi de caso pensado, mas pode-se dizer que sim. Eu queria muito de caso não pensado fazer umas coisas assim geniais, que nem Tolkien, né? Mas, enfim. Outra coisa também que a gente precisa entender é que, diferente das Crônicas de Nárnia, o Senhor dos Anéis não se trata de uma alegoria. Por exemplo, nas Crônicas de Nárnia, se você não entender que Aslan é Jesus, então você não entendeu nada. Mas aqui, não necessariamente cada personagem representa alguma coisa, né? Todos eles juntos representam a figura de Cristo, segundo Tolkien, que foi o autor, né? Mas não necessariamente um personagem representa alguma coisa em específico. E, afinal de contas, né, falando do livro, eu até anotei aqui uma frase da revista Galileu, falando assim, toda fantasia moderna deriva de Tolkien, ou seja, tudo que veio depois do século XX de fantasia veio de Tolkien. E O Senhor dos Anéis foi considerado o melhor livro do século XX. Então, assim, gente, tem um peso tão grande esse livro. E tanto é que até fizeram uma adaptação para o cinema ali nos anos 2000, que é a trilogia do Senhor dos Anéis, conhecidíssima. Mesmo que você não saiba nada sobre o Senhor dos Anéis, você sabe algumas coisas que você já viu por aí. Por exemplo, a figura do Sméagol, o poder do Um Anel, Sauron. Eu tenho certeza que você já viu alguma dessas figuras. E esse filme ficou tão famoso que ele recebeu, gente, 11 Oscars. Tipo assim, não é pra qualquer um. Fez muito sucesso e só ficou atrás de Titanic, se eu não me engano. Mas é claro que não conseguiram fazer uma adaptação totalmente fiel ao livro, porque o livro é muito complexo. Por exemplo, se a gente pegar Frodo e toda a sua comitiva até eles chegarem no Pônei Saltitante, no filme é muito rápido. Tipo, a primeira parada deles é no Pônei Saltitante. No livro, eles passam por um rolê, até chegar no Pônei Saltitante, eles conhecem, por exemplo, a Fruta Douro, o Tom Bombadil, que inclusive tem um livro de Tolkien só
com o título As Aventuras de Tom Bombadil. É como se fosse uma história à parte. Quando ele chega no Pônei Saltitante, muita coisa já aconteceu. E isso é totalmente descartado no filme. E existem diversas diferenças que eu nem posso aqui contar, porque esse não é o objetivo do nosso vídeo hoje. A gente já fez, inclusive, um tempinho atrás, filme versus livro, e eu recomendo que vocês assistam por aqui. Mas, afinal de contas, o que se trata O Senhor dos Anéis? O Senhor dos Anéis é a continuação do livro do Hobbit. E se você ainda não assistiu o vídeo do Hobbit, clique aqui. O Hobbit conta as aventuras de Bilbo Bolseiro. E aqui no início do Senhor dos Anéis, no capítulo 1, que se chama Uma Festa Muito Esperada, diz assim: quando o Senhor Bilbo Bolseiro de Bolsão anunciou que em breve celebraria seu 11º aniversário com uma festa especial, houve um comentário e uma agitação na Vila dos Hobbits. É assim que começa O Senhor dos Anéis, A Sociedade do Anel, que é o primeiro livro. Então é uma continuação do Hobbit, só que com Bilbo Bolseiro muito mais velho. Eu não sei se vocês lembram que lá em Hobbit ele acaba roubando o anel do Sméagol. Só que no momento em que o Hobbit foi escrito, o anel não tinha importância nenhuma, era apenas um anel da invisibilidade, assim como a capa de invisibilidade do Harry Potter. Só que Tolkien desenvolveu todo esse universo do Senhor dos Anéis após o Hobbit e após muitos pedidos dos fãs para que ele continuasse a desenvolver todo esse universo. Então, Bilbo Bolseiro ele se apega tanto a esse anel, depois de possuí-lo, e ele não quer se separar desse anel de jeito nenhum. Só que o poder das trevas, que é Sauron, está querendo recuperar esse anel. E, gente, não é qualquer anel. É um anel, assim como fala no livro, né? Então, assim, se você possuir esse anel, você vai possuir todo o poder, toda a força, tudo que uma pessoa poderia desejar estava contido ali naquele anel. Então, Gandalf, ele convoca todo mundo para que fosse feito um conselho, o que nós vamos fazer com esse anel, porque se cair nas mãos do inimigo, então a gente tá destruído. E nesse conselho de Elrond, né, Frodo entende que a missão de destruir o anel era dele. E esse anel não poderia ser entregue a qualquer um. Tanto é claro, dá pra fulano, dá pro Gandalf, dá pra não sei quem. Só que o anel, ele possui um poder, assim, de tentação muito grande. Tanto é que o anel tem uma simbologia muito forte como o pecado, a tentação. Quando você possui aquele anel, você não consegue mais ser a mesma pessoa. Tanto é que Sméagol, que era um hobbit normal, quando ele se encontrou com o anel, ele ficou tão fissurado no anel, tanto é que é tão famosa a frase, né? My precious, né? Ele ficou tão fissurado naquele anel que o corpo dele foi se deteriorando e ele viveu em função daquele anel. E é isso que o anel pode fazer com aquele que o possui. Então, o fato de Frodo carregar esse anel até a destruição dele não era uma tarefa fácil. Então, os 3 livros contam a história de Sam, toda a sua comitiva, rumo à montanha da destruição, onde ele poderia destruir, tacar esse anel ali na lava do vulcão e finalmente destruir todo o poder do mal. Só que o anel pro Frodo, conforme ele vai caminhando, avançando na história, se torna um fardo para ele. Então o anel, ele tem um simbolismo de pecado muito forte. Então conforme Frodo vai avançando na sua jornada para destruir esse anel vai se tornando um fardo para ele e muitas vezes ele é tentado a usar aquele anel. Porque, por exemplo, quando o mal se aproxima, qual é a solução mais fácil? Colocar aquele anel, ficar invisível e ser o mais poderoso de todos. Só que à medida que ele coloca o anel, é tão difícil para ele tirar. E é muito legal também que a gente vê que os hobbits, eles não têm essa coisa de ser uma pessoa muito aventureira, mas quando ele entende que aquela missão foi designada a ele e ele era o único capaz de levar o anel até a montanha da destruição, é muito legal porque a gente vê, por exemplo, o Aragorn falando assim, eu te ofereço a minha espada, o Legolas falando, eu te ofereço o meu arco, e o Gimli, que era o anão, falando assim, eu te ofereço o meu machado. Então a gente vê características muito fortes de fidelidade, amizade, companheirismo ali no Senhor dos Anéis. Não é apenas um livro de fantasia por fantasia. Outro personagem muito marcante, assim, que conquistou meu coração é o Samwise, que é, digamos assim, que o companheiro de Frodo em toda a sua jornada. Tanto é que tanta coisa acontece com Frodo no meio do caminho, tanta gente morre, sem querer dar spoiler, tantas coisas ruins acontecem, e Frodo só conseguiu chegar onde ele chegou por conta de Samwise. Então a gente vê ali uma figura tão bonita de amizade, companheirismo,
apesar de Samwise não ter um papel ali predominante, ele não ser o personagem principal, o fato dele ajudar Frodo nessa jornada fez toda a diferença. Se você não quer levar nenhum tipo de spoiler, eu recomendo que você pause o vídeo aqui agora. A gente tá tampando os ouvidos. Mas assim, gente, eu acredito que como é um livro muito consagrado e um filme também foi muito consagrado, assim como o Titanic, né, a gente já sabe o final. Mas qual foi a missão de Frodo? Ele ser o portador do anel, é muito falado isso no livro. A hora que chega ali na Montanha da Destruição, que ele precisa jogar aquele anel no fogo e finalmente acabar com tudo, e tem toda uma guerra acontecendo ali nas terras vizinhas, ele precisa urgentemente jogar esse anel fora, ele não consegue, porque ele foi tentado durante todo o caminho. É a mesma coisa da associação com o pecado que eu falei. O Samwise, tadinho, ele não consegue fazer mais nada, porque ele carregou o Frodo nas costas até chegar naquele lugar, e o Frodo decide que simplesmente, depois de toda aquela jornada de altos e baixos, ele não ia jogar o anel no fogo ali da destruição, e ele coloca o anel e some. É muito revoltante, porque... Não, tá, assim, eu não achei que o spoiler ia ser tão spoiler. Eu não sabia disso. Você sabia? Não! Mas o que acontece? Gollum, lembram deles? O Sméagol, né? Ele, em todo momento da jornada, ele tá seguindo o Frodo ali pra tentar recuperar aquele anel. E ele pula em cima... Gente, desculpa. Ele pula em cima de Frodo e acaba caindo na lava segurando o anel. Aí vocês podem perguntar, mas Frodo não cumpriu sua missão? Porque ele cumpriu a sua missão. Mas aí entra uma coisa que para os católicos é muito importante, e aí é um plot twist no livro, que é a questão da providência. Os católicos acreditam muito na providência divina. Ele cumpriu a sua missão, mas na hora que chegou lá, ele não teve forças. Para nós cristãos, protestantes, talvez seria a graça. Ele fez tudo o que deveria fazer, mas sozinho ele não conseguiria cumprir a missão. Então aí veio a graça, a providência, e fez com que aquela missão fosse cumprida. Gente, desculpa os spoilers, mas eu precisava... Não podemos mais gravar juntos, Cabeceira. Eu precisava falar sobre a questão da providência. Então, assim, tá vendo como O Senhor dos Anéis tem características muito cristãs, apesar de não ser um livro cristão? Eu acredito que, assim como nós, tudo que nós fazemos é pra glória de Deus, Tolkien também, quando escreveu O Senhor dos Anéis, foi pra glória de Deus. E assim, gente, eu fiz um resumão do resumão do resumão, mas assim... Pra vocês terem uma ideia, Tolkien era filólogo, então assim, tem línguas que ele inventou. Por exemplo, tem a língua dos elfos, e gente, os elfos são as minhas criaturas favoritas. Eu seria um elfo se eu tivesse no Senhor dos Anéis. E tem a língua dos anões, tem a língua... Enfim, cada povo ali tem a língua dos orcs. Então cada povo tem a sua língua, tem o seu tipo de escrita, tem como se fosse um alfabeto, que eles chamam de runa. Cada povo também tem um tipo de vestimenta, cada povo tem a sua história, o seu universo, tem mapas aqui que ele desenhou para esse universo do Senhor dos Anéis. Então assim, gente, uma coisa assim de louco, porque eu jamais, em toda a minha vida, teria capacidade de inventar uma coisa assim. Tanto é que é considerado o melhor livro do século XX. Eu queria ter falado muito mais a respeito de diversos personagens que aparecem, mas ia ficar infinito esse vídeo, então eu vou parar por aqui. E vocês? Vocês acham que Senhor dos Anéis é digno da cabeceira de vocês? Se responder que não, eu vou ficar muito chateada, porque é a trilogia da minha vida. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem atentos aqui, porque em breve vai ter muitos outros vídeos a respeito desse universo fantástico. Um beijo, se inscreve aqui no canal, deixa seu comentário e tchau!